aí, beleza? Sejam muito bem-vindas à nossa live de almoço com a Ju e com essa paisagem maravilhosa que Deus nos deu nesse lindo sábado atípico de inverno em que está 25 graus. Hoje deu praia. É me trazer porque eu tava na praia. Oh, desculpa. Eu pensei, né, Léo? Eu pensei em fazer a live da praia. Até testei e tal, mas é a Praia Gaúcha, gente. Tem vento. Tem vento e a água tá assim. Sabe a água de degelo? Sabe o baldinho de gelo quando o cooler de gelo quando o gelo derrete? Tá aquela temperatura a água. E aí tem vento. E aí com vento ia ficar meio difícil. Dani, Jackson, tudo bem? Né? Ia ficar um pouco difícil, né, de falar. Eu testei ali com fone de ouvido, ia ficar uma barulheira. E também meio de feriadão também, então tinha muita gente na praia, né? Ia ficar meio com vergonha. Ai, pessoal, e aí, como é que vocês estão nesse sábado? Como é que vocês estão nesse sábado? Sábado, eu escolhi exatamente esse tema de hoje para nossa live de sábado, justamente porque é no fim de semana que eu recomendo que você faça o seu planejamento semanal. Gente, planejamento semanal é vida. Planejamento semanal, planejamento diário é vida. Ter o seu horário, ter as suas rotinas. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso, ao contrário do que pensam, tudo isso liberta. Tudo isso liberta. Ter horário, ter rotinas, ter um planejamento, isso te dá liberdade. Tem muita gente que acha que eu não gosto de rotina, rotina me prende, eu não gosto de ter horário para as coisas. Na verdade, o pensamento ele é o contrário, né? Quando você não tem horário para nada, você se torna escravo das coisas. Você se torna escravo das atividades que você tem que fazer, porque a sua vida fica totalmente desorganizada e você não tem tempo, por exemplo, para evoluir. Você não tem tempo para organizar o seu dia para que tenha tempo, né, organizado para se divertir, tempo organizado para o lazer, tempo organizado para para realmente você estudar, desenvolver uma nova habilidade, né, se dedicar aos seus projetos, né? Porque você, por exemplo, né, que está estudando para concurso público, você tem o seu trabalho, você tem, né, a maioria grande, mais de 70%. Gente, olha só, tipo, a gente fazendo live e minha mãe está mandando WhatsApp dizendo que ela ficou doente. Ai, é de preocupar, mas assim, vou ter que se concentrar aqui, gente, vou se concentrar. Ou desativar o WhatsApp, mas não dá. Olha só, o legal é que assim, quanto mais você se organiza, quanto mais você se planeja, mais tempo você tem para projetos futuros, para organizar, para poder realmente se dedicar a projetos futuros e evoluir na sua vida. E você que está estudando para concurso público, né, é um projeto de vida, né? Estudar para concurso é um projeto de vida paralelo à vida que você já tem, né? Paralelo à vida que você já tem, paralelo ao trabalho que você já tem, né? E você realmente se organizando, você tem tempo para isso. Bom, e aí eu queria falar sobre planejamento, tá? Justamente como fazer esse planejamento. E existe, para começar, eu recomendo esse livro aqui, Produtividade para Quem Quer Tempo, né? Do meu mentor Jerônimo Temel. Não é por acaso que essa foto, né, tá com um chinelinho ali na beira da praia, né? Produtividade para Quem Quer Tempo, para ter mais tempo, né? Para ter mais tempo para aproveitar, porque também não adianta a gente só estudar e trabalhar e não ter tempo para aproveitar as coisas que a gente conquista, tá? E é se planejando que você vai conseguir. E um dos pilares, né, pra gente se organizar, pra gente se planejar, é entender todos os papéis que nós exercemos na nossa vida, né? O eixo, assim, da produtividade, né, é realmente você ter esse equilíbrio, você buscar esse equilíbrio entre os papéis que você exerce, né? Eu gosto muito do exemplo, né, o equilíbrio é o quê? Os papéis que você exerce seria como uma bandeja, tá? E os pilares são os papéis que você exerce. Quando algum dos papéis que você exerce se desequilibra, a bandeja cai, né? O livro cai. É exatamente isso, né? Nós exercemos muitos papéis.
Que tipo de papéis você tá falando, Juliana? Por exemplo, Juliana, eu exerço meu papel como procuradora, exerço meu papel aqui como produtora digital, como coaching, meu papel de amiga, meu papel de filha, meu papel de irmã, meu papel de mãe da Xirra. Esse papel de mãe da Xirra, ele é muito importante, né? Eu demorei para entender que eu tinha, por exemplo, que reservar no meu horário, né? Eu até vou pegar o meu horário, no meu horário, eu tenho todo o meu planejamento com todos os meus horários semanais. E lá tá a Xirra, 2 vezes por semana, 2 vezes por dia tem o horáriozinho da Xirra, o horário de brincar, de fazer o treinamento dela e o horário de fazer o passeiozinho dela. Enquanto eu não coloquei isso no meu horário diário, né, ficava, a coitada da Xirra ficava ali, eu só trabalhando, ela me olhando com aquela carinha dela. Tá? Eu tô dando o exemplo da Xirra, mas é claro, você que tem filho, né? Os seus filhos, eles têm que estar no seu horário. Você tem que reservar um horário para cuidar deles. Principalmente, né? Eu recebo muitas mães que estudam para concurso. Muitas mães que estudam para concurso e ficam perguntando: nossa, Juliana, ainda mais com a pandemia, todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa. E, de fato, atrapalha um pouco, né? As crianças, né? Ficavam em em aula EAD, né? E as crianças em casa e as mães sempre perguntando, né? Meu Deus, como que se estuda com uma criança de 4 anos totalmente... como se estuda com uma criança de 4 anos totalmente elétrica dentro de casa? Como que eu consigo? Juliana não me entende e tal, né? Acontece que você tem que distribuir o seu tempo. Distribuir o seu tempo de acordo com os papéis que você exerce. Se ser mãe, ser pai é um desses papéis, tem que ter um tempo para essa criança. Porque se não tiver o tempo para essa criança, ela vai o quê? Tomar o seu tempo do estudo, tá? Isso tem que ter um planejamento, você tem que ter um horário, você tem que ter uma agenda, né? Eu tenho meu horário, né? O meu horário completo, assim, desde a hora que eu acordo, com todas as minhas rotinas, minha rotina matinal, né? Meu horário que eu dedico a PGE, meu horário que eu dedico ao coaching, ao Instagram, à produção de conteúdo, né? Tudo isso é sistematizado. E quando eu vejo, eu tenho tanta coisa pra fazer, e muitas vezes eu vejo assim, nossa, tá sobrando tempo. Tá sobrando tempo porque tudo foi alocado, porque tudo foi planejado. Porque se não fosse planejado, ia ser feito a qualquer momento. E quando você deixa para fazer a qualquer momento, você acaba o quê? Não fazendo, procrastinando e, de fato, você não... as coisas se acumulam, né? E você fica aí se ocupando de tarefas de ocupação, tarefas que não agregam nada não agregam nada nos seus estudos, né? Não agregam nada na sua vida e você fica se ocupando de tarefas que não são tarefas de produção, né? Então, tudo isso, né, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. A gente gosta de ver que parece que entrou um monte de gente aqui e só tá ali 2 pessoas, mas vamos lá. Louco isso. Mas vamos lá. Bom, então, porque o melhor horário, né, para você fazer o seu planejamento semanal, o melhor dia para fazer o seu planejamento semanal é no final de semana. Eu gosto de fazer no domingo, finalzinho da tarde, ali no domingo, fazer disso um momento especial, tá? Fazer disso um momento especial, um momento prazeroso, né? Gosto de fazer na beira da praia também, gosto de fazer com um cafezinho, né? Um chocolate quente, né? Vamos fazer disso um momento prazeroso. Eu reviso a minha semana e traço aí as metas, as tarefas que eu tenho que fazer para a próxima semana, tá? E você que está estudando para concurso, e você trabalha, você tem que dividir essas tarefas de acordo com esses papéis, né? Colocar as tarefas relativas ao seu trabalho, que você precisa observar naquela semana, as suas metas, quais são as tarefas que você quer realizar com relação ao seu estudo, né? E aí você pode colocar metas extras, você pode colocar metas rotineiras, né? Porque muitas vezes elas, tá? Não, Juliana, mas... eu já sei que eu tenho que estudar 4 horas por dia e tal, mas e aí, tá fazendo? Tá fazendo? Se não tá fazendo, coloca ali como das tarefas que você tem que fazer. Então, a primeira coisa é ter uma lista de tarefas, tá? Você, tipo assim, faz uma enxurrada, né? Escreve todas as tarefas que você quer
realizar naquela semana, né? Escreve tudo que é importante, né? Tudo que você quer resolver, tudo que você quer avançar nos seus estudos naquela semana, beleza? Tá? Então, escreve tudo. E aí, você vai organizar, né, esse planejamento semanal de acordo com os papéis que você exerce, tá? Eu recomendo, é uma coisa assim, gente, muito simples. É uma folha de papel, tá? Uma folha de papel de ofício, tá? Que você vai dividir em 4, tá? Eu até trouxe aqui um exemplo, acho melhor dar o exemplo do livro, porque dessa vez, a única vez, eu acabei dividindo em mais de 4. Mas você tem que dividir em 4 aqui, tá? Uma coisa bem simples, tá? Ó, você vai dividir uma folha de papel em 4. Eu já explico o que são esses quadrantes. Divide em 4 e cada um desses quadrantes você vai colocar as tarefas relativas a um dos papéis. E aí você vai escolher 3 papéis da sua vida que você exerce que você quer dar mais atenção para desenvolver naquela semana, tá? Eu falei para você escrever a lista de tarefas que você tem que fazer, tá? Baixa a cabeça e escreve tudo que você tem que fazer. E aí depois você tem que lembrar que é para fazer em 7 dias só, tá? É o planejamento semanal, não é da vida inteira, tá? Mas é bom, né? No início a gente escreve muita coisa, a gente exagera na lista de tarefas no início, e isso é normal, a gente exagerar na lista de tarefas. A gente abaixa a cabeça lá, escreve até o que a gente tem que fazer até dezembro. Mas depois a gente começa a aprender a ser mais enxuto, tá? No início vai ser normal você escrever tarefas assim que daria para preencher um mês inteiro. Quando eu fiz um processo de coach de produtividade e eu fazendo meus planejamentos diários, né? Uma vez a minha coach, né? Eu botei tanta tarefa e aí minha coach disse assim: já colocou o tempo que tu leva pra fazer cada uma dessas tarefas e contou? E aí a gente faz agora. E aí eu comecei. Eu tinha feito uma lista de 15 tarefas pra um dia. E já vou chegar também no planejamento diário, tá? Mas quero começar com o semanal. E aí eu fiz ali uma lista de 15 tarefas que eu queria fazer em um dia. E aí ela disse assim, coloca o tempo, mais ou menos, que você leva pra fazer cada uma dessas tarefas. E aí eu coloquei o tempo. Somou 21 horas e 30 minutos, né? A gente ainda zoou. Olha aí, 21 horas e 30 minutos. Ainda sobrou, né? 2 horas e meia. Sobrou 2 horas e meia pra dormir. Olha que beleza, né? Porque o dia tem 24 horas. Eu planejei horas, tarefas que somavam 21 horas e 30. Ainda sobrou 2 horas e meia pra dormir. Eu acho que cabia num dia. Então, a gente aprende isso, né? Mas, assim, colocando no papel. Colocando no papel, a gente aprende a ser mais enxuto, a gente aprende a distribuir as nossas tarefas durante a semana e, com o tempo, a gente começa a aprender. Eu sempre fui aquela pessoa que chegava na sexta-feira, eu fazia, assim, uma lista gigantesca de tarefas pra fazer. Na sexta-feira, pro final de semana. E aí, chegava no domingo e aí tinha feito muita coisa, mas como a lista era muito grande, dava a sensação de quê? De improdutividade, de que não tinha feito quase nada. Mas o problema não era que eu não tivesse feito quase nada, né? O problema é quando você faz uma lista de 354 coisas e você faz 300 delas, você dá a sensação de que o quê? Nossa, faltou 54. Mas a questão é que você não esteja sendo produtivo, é que você não está se organizando bem. E isso dá a sensação de que você não está produzindo, né? Então você realmente tem que distribuir melhor as tarefas no tempo que você tem. E então faça essa lista de todas as tarefas que você quer, né? Coloque coisas relativas aos papéis que você quer dar prioridade ou que você tem que dar prioridade nessa semana, tá? Então, como eu disse, pega uma folha de papel ofício na horizontal, divide em 4 e escolhe 3 papéis que você vai dar prioridade. Eu espero que no seu planejamento semanal sempre tenha o papel de concursando, né? O papel de futuro aprovado, né? Então, coloca lá, futuro procurador, futuro juiz, futuro delegado, futuro técnico, futuro analista, bota lá o nome do seu papel, né? O nome do cargo pro qual você quer, tá? Então, você vai pegar uma folha de papel de ofício na horizontal, dividir ela em 4, dividir ela em 4 assim, tá? E você vai escolher 3 papéis que você quer. Você vai escolher 3 papéis que você quer dar prioridade naquela semana, tá? Então,
Ó, viu, Dani? Coloca muita coisa mesmo. Lembrando, né? A primeira coisa, no início vai ser normal isso. Mas com o tempo você já começa a cronometrar, a saber a quantidade de tarefas que cabem uma semana, a quantidade de tarefas que é possível fazer num dia. Com o tempo isso vai acontecendo, tá? Se por acaso você, quando faz sua lista de tarefas, é uma lista de tarefas muito grande, isso te dá a sensação de impotência, de que você não consegue fazer, de que você procrastina, tá? Essa sensação, ela é normal. Com o tempo ela vai passando, tá? Com o tempo ela vai passando porque você vai aprendendo a colocar menos coisas e você vai aprendendo a ver o quanto você realiza e quanto com mais qualidade você está exercendo os seus papéis e fazendo, cumprindo, né, as tarefas que você tem que fazer. Bom, e aí? Tá? Então, pega uma folha de ofício em branco, na horizontal, divide em 4 e escolhe 3 papéis, tá? Se você está estudando a sério para concurso público, um desses papéis sempre vai ser, né, o de concurso, o de concursando, né? Então, coloca lá, futuro procurador, futuro juiz, né? O cargo que você deseja, né? Futuro advogado, para quem está estudando para OAB, né? Bota lá. E aí, o que você vai fazer, né? Você vai colocar ali, eu falei, escolha 3 papéis, mas para fazer 4 quadrantes, né? O quarto quadrante, você vai colocar sempre como diversos, tá? Que são aquelas tarefas que você tem, aqueles compromissos que não se encaixam em nenhum desses grandes papéis, mas aqueles compromissos, né, esporádicos que você tem naquela semana, né? Por exemplo, uma consulta, né? Um aniversário de algum amigo, né? Algum compromisso que não se encaixa estritamente em nenhum papel, tá? E aí você vai escolher os seus papéis, coloca lá trabalho, ou semana você tem que se dedicar à sua família, né? E o papel do concurso. E aí você vai, né, pegar daquela lista de tarefas que você fez e ver quais tarefas se encaixam nesses 3 papéis que você resolveu dar prioridade essa semana, tá? Você não precisa entupir os 3 papéis, tá? Se, por exemplo, o concurso é a sua prioridade e toma a maior parte do seu tempo, né? Mas você tem tarefas relativas ao trabalho, tarefas relativas à família, coloca lá um pouquinho de tarefas que você quer realizar com relação a esses quadrantes, né? E concentra maior número de tarefas com relação ao concurso, as tarefas que você tem com relação aos seus estudos. Fazer a revisão semanal, botar em dia os mapas mentais, ler a lei seca tal, enfrentar a nova lei de licitações, né? Tudo isso você coloca lá como as tarefas, né? As tarefas relativas à sua semana. Coloca lá quais são as matérias que você quer estudar. Tá, Juliana, mas já tá programado todos os dias que matéria eu vou estudar. Eu acredito. Claro, né? Se você se inscreveu no projeto Futuro Aprovado e baixou lá o PDF, a Dani eu sei que fez. Se você foi lá, se inscreveu lá no link da minha bio, se inscreveu no projeto Futuro Aprovado, você recebeu por e-mail um PDF feito por mim com todo carinho, gratuito, que te ensina um passo a passo sobre como você organizar o seu horário de estudos. Aí eu acredito que você realmente está com o seu horário de estudos organizado, planejadinho, cada dia o que você vai estudar o quê. Mas por acaso você ainda não baixou, vai lá e baixa, né? Mas você pode colocar aí nessas tarefas, né, as matérias que você quer estudar essa semana, tá? Embora você já tenha o seu horário, eu sei, eu já estive no lugar de vocês, eu sei que o fato de a gente colocar lá que vai estudar direito financeiro quando a gente odeia direito financeiro, não significa que a gente vá definitivamente estudar direito financeiro. Mas enfim, tá? Então coloca lá suas tarefas, né? Fazer quantos exercícios, essa semana é semana de simulado, essa semana é semana de só revisão, de fazer mais exercícios, coloca lá tudo relativo. Tem algum livro que tem que comprar, tem algum curso, tem alguma videoaula que você quer assistir, vai escrevendo lá tudo que você tem que escrever, tudo que você tem que fazer, né? As tarefas que você tem que fazer com relação aos seus estudos. Trabalho, tem alguma tarefa importante, tem algum prazo importante do trabalho para ser entregue, alguma petição, né? Algum projeto, algum relatório, coloca lá. Se você colocou o papel da família, né? Tem algum compromisso familiar, tem que levar alguma criança no médico, tem algum aniversário, tem alguma faxina, alguma tarefa muito importante para resolver dentro de casa, coloca lá. Coloca tudo, tá? E aí você vai colocar, então eu vou mostrar aqui o meu, né? Mas não dá pra ver, tá meio que bagunçado.
né? Foi uma semana bem produtiva, né? Tudo que tá aí verde, ok, alguns botei rosa, tudo que tá ok, aí eu fiz. Foi uma semana muito produtiva, eu consegui fazer praticamente tudo que eu me propus a fazer, né, com relação às tarefas dessas maratonas. Ai, que é a Dani. Quantos simulados é ideal por semana? Quantos simulados é ideal por semana, Dani? Olha, eu diria mais de um simulado completo, né? O simulado completo da prova inteira, né? Eu faria por semana, tá? Eu sei que tá na reta final da OAB, talvez você queira fazer um pouquinho mais, mas assim, mais importante do que fazer uma bateria de questões, né? De ficar fazendo o simulado todo, é o estudo que você faz dessas questões para não errar de novo depois, tá? E também, por exemplo, né? Eu sei que vocês estão estudando para a OAB, eu sei que a prova tá chegando perto, né? Também cuidado de ficar fazendo simulado muito perto da prova. Eu faria esse final de semana, depois não faria mais. Eu focaria semana que vem em revisão, tá? Claro, pode fazer alguns exercícios, né? Mas assim, mais produtivo do que fazer um monte de simulado é você fazer um simulado bem feito, de acordo com reais condições da prova, bem distribuído com as questões, e o que você faz depois de fazer o simulado na correção, tá? Na correção das questões, né? Realmente investigando a resposta correta, buscando a resposta correta, buscando o fundamento da resposta correta do simulado. Eu acho que é muito mais produtivo você fazer um simulado bem feito e depois estudar uma por uma das questões, identificar o que você está acertando, identificar o que você está errando, para ir nessa reta final realmente orientar os seus estudos, né, para focar na revisão daqueles assuntos que você ainda está indo mal, né? Eu focaria mais, daria mais importância não na quantidade de simulados, mas sim na qualidade do simulado que você faz e no estudo das respostas desse simulado, no estudo dos seus erros desse simulado que você vai fazer, né, depois de resolver o simulado, tá? Cuidado que quantidade de exercícios não significa qualidade de estudo, tá? Eu fico muito preocupada com relação a isso. Tá, e aí você coloca lá todas as suas tarefas e no seu planejamento semanal, lá na sua folha de ofício dividida em 4, coloca lá todas as tarefas relativas aos 3 papéis, né, importantes que você vai exercer durante essa semana, que você vai dar prioridade, seu papel, né, de trabalhador, do seu emprego, o seu trabalho, o seu papel de estudo, o seu papel de em casa, enfim, quais outros papéis que você exerce aí na sua vida, né? Papel de mãe, papel de irmã, papel de filha, né? Enfim, tudo que você tem aí de importante para resolver com relação a essa área. Não esquecendo de deixar sempre um quadrante para as diversas tarefas que você tem que fazer, que não são da sua rotina, mas são compromissos que você tem essa semana, tá? Feito isso, o planejamento semanal fica onde? Planejamento semanal fica escondido? Fica dentro da gaveta? Fica num arquivo? Não. Eu até tirei aqui para vocês, tá? Mas planejamento semanal fica na parede, tá? Eu até deixava na parede do meu quarto, mas eu comecei a botar na parede da sala, que é onde eu trabalho atualmente. Fica na parede da onde você trabalha, tá? No seu cantinho de estudos. Mas tem o planejamento semanal, ó. Esse planejamento semanal, ele tem que ficar à vista, tá? Ele tem que ficar ali te incomodando, tá? Te lembrando de todas as tarefas que você tem que fazer. Ele não pode ficar escondido, tá? E você tem que criar o costume de olhar para o seu planejamento semanal, para tudo que você tem que fazer. Você não pode esconder, não pode ficar... Planejamento semanal, sua lista de tarefas não pode ficar em algum lugar que você não veja nunca, tá? Então, muito importante, planejamento semanal tem que ficar à vista, tá? Bom, para te ajudar, né, a realmente todos os dias ser uma pessoa produtiva e a todos os dias fazer as tarefas do seu planejamento semanal, eu recomendo muito que você faça a sua folhinha de produtividade. O que é folhinha de produtividade, tá? Eu tenho essa folhinha aqui, tá? Que vem nesse livro do Jerônimo Temel, né? Quem não foi meu aluno ainda e quiser essa folhinha de produtividade,
tá? Me manda um direct depois pedindo, Ju, me manda a folhinha da produtividade. Mas isso aqui pode ser feito num papel em branco, tá, gente? Você não precisa usar essa folhinha especial, tá? O que que você tem que fazer todos os dias à noite, planejando o seu dia seguinte? Primeiro, por que à noite? Vamos lá, por que à noite? Porque à noite planejar o dia seguinte, tá? Bom, deixa eu focar mais assim no que mais importa para vocês, tá? Na verdade, quando você planeja no dia anterior o seu dia seguinte, né, que mais ou menos seja uma das últimas tarefas que você faça no seu dia. Quando você estabelece no dia anterior as prioridades para o dia seguinte e vai dormir, tá? O seu cérebro já entra em congruência e já está se planejando, já está tendo um direcionamento sobre como vai ser o dia de amanhã, tá? E aí você já acorda já sabendo quais são as tarefas que você tem que fazer. E aí é só acordar e fazer, porque você já sabe o que tem que fazer. Agora, quando você não planeja no dia anterior, né? Deixa pra acordar e aí já não planejou que horas tem que acordar, aí acorda, já não sabe por onde começar o seu dia e aí você ainda vai definir quais são as tarefas daquele dia. Tudo isso você já perdeu muito tempo. Agora, quando você planeja no dia anterior para o dia seguinte, você verdadeiramente já faz com que todo o seu cérebro já passe a noite inteira processando, né, se preparando sobre como vai ser o seu dia, sabendo quais são as suas prioridades naquele dia, sabendo já que horas que tem que acordar, já sabendo com a tranquilidade de que o dia está planejado. Isso é maravilhoso quando você aprende a fazer isso e tem essa tranquilidade, tá? Isso dá um direcionamento, o seu dia não acorda assim pensando, nossa, o que eu vou fazer agora? Não, você já definiu no dia anterior o que você tem que fazer, quais são as suas 5 prioridades no dia. Sim, 5 prioridades, tá? Então, o que você vai fazer? Todos os dias, no finalzinho do dia, você vai planejar o seu dia seguinte. Você vai planejar o seu dia seguinte estabelecendo 5 prioridades. Até 5 prioridades, tá? Pode ser menos? Pode, só não pode ser mais. Porque se for mais do que 5 prioridades, já não é tão prioridade assim, tá? Então, você vai fazer a sua lista de tarefas diárias, tá? Com 5 prioridades. Só 5? No máximo 5 prioridades, tá? São as 5 prioridades do seu dia. São aquelas coisas que naquele dia, se você fizer, você vai comemorar, você vai se sentir feliz, você vai se sentir o quê? No comando da sua vida, né? Você vai ter o quê? A sensação de que você está fazendo o que tem que ser feito para alcançar o seu objetivo de aprovação. A sensação de controle, a sensação de que você está se aproximando do seu objetivo, de que você está fazendo alguma coisa para alcançar os seus sonhos, para mudar de vida, para passar no concurso público. Por que eu falo isso? Porque um dos maiores fatores causadores de ansiedade, e nós brasileiros somos uma das populações mais ansiosas, que mais consome ansiolítico, que mais trata de problemas, distúrbios mentais relativos à ansiedade. O que mais causa, os fatores mais causadores de ansiedade nas pessoas é a certeza de que elas não estão dando nenhum passo sequer, movendo nada em direção ao que elas querem para a vida delas. Isso gera ansiedade. É saber que você quer passar no AB, que você precisa passar no AB para ter uma profissão, para exercer advocacia, enfim, para outros cargos. Você tá vendo? Olha aí, Coach Lincoln. Olha a minha praia, que coisa linda, né? Eu ia fazer a live da praia hoje. Hoje tá 25 graus aqui, só pra constar, tá? Mas a água tá gelada, mas que nem água de degelo, né? Que nem a água do cooler. Quando o gelo acaba, tá assim a água. Eu entrei na água hoje, hein? Sou gaúcha, eu entrei na água. Congelei, mas eu entrei no mar. Tá? Eu ia fazer a live da praia, mas o vento continua sendo uma praia gaúcha. Tem vento e frio. Então, o vento vai ficar muito ruim no áudio. Vocês realmente não iam querer ouvir, né, a minha live na beira da praia. Ia ter muito vento. Mas é uma praia. Tem essa vista maravilhosa. É praia, gente, né? A gente
entra, né? Entra, né? Congela, mas entra. Aí vem Jerônimo Temel falar de banheira de gelo, tomar banho gelado, que isso aumenta a produtividade. Vem cá, ele fala isso porque mora em Vitória, né? Fala isso, quer dizer, morava, né? Agora ele mora em Orlando, né? Fala isso que é muito fácil quando mora no Nordeste, mora aí pra cima, né? Tomar banho de gelo, banheira de gelo, né? Pra quê? Só entra no mar aqui, é só entra no mar. Deve estar 5 graus a água. Tá? Então eu tava falando o quê? Você estabelecer as suas 5 prioridades do seu dia, tá? E são 5, qual praia? Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, Tatinha. Conhece? É gaúcha? Eu gosto muito dessa praia. É uma praia muito legal, muito divertida. Tem bastante coisa pra fazer. Bom, tá? Então é isso. Você tem que estabelecer as suas 5 prioridades, tá? Lembrando, gente, né? O que a gente fez antes? O planejamento semanal, tá? O planejamento semanal que é pra ser dividido em 4. Aqui tá um pouquinho mais dividido, mas enfim. Tá? Planejamento semanal, tá? O planejamento semanal, como eu disse, ele tem que ficar na sua vista, tá? Você verdadeiramente tem que estar olhando, ele tem que estar ali te incomodando, lembrando que você tem que fazer aquelas prioridades, que você tem que fazer aquelas tarefas. E aí, quando você for fazer o seu planejamento diário, estabelecendo no dia anterior, uma das últimas coisas que você faz no seu dia, planejando o dia seguinte, você vai estabelecer 5 prioridades. Aquelas 5 coisas que você tem que fazer naquele dia que vão te dar a sensação de que você está evoluindo rumo aos seus objetivos. E aí, essas coisas, elas não podem ser desconectas do seu planejamento semanal. Muito importante isso, tá? O seu planejamento diário, as suas 5 tarefas prioritárias diárias que você vai estabelecer, elas não podem ser desconexas do seu planejamento semanal. Ah, Juliana, isso é meio óbvio. Não é óbvio não, tá? Eu quando comecei a fazer planejamento, eu me desligava totalmente. Eu fazia aquela enxurrada no domingo ali, colocava todas as tarefas que eu queria fazer para aquela semana e aquilo não ficava muito na minha vista. E quando eu fazia os meus planejamentos diários, eu me esquecia daquelas tarefas. E ao invés de colocar as tarefas que eu já tinha colocado das tarefas no planejamento semanal, eu acabava colocando outras tarefas que não eram tão importantes assim, tá? Então, lembre-se, todos os dias, quando você for fazer o seu planejamento diário, você colocar tarefas que tenham relativas àquelas, né, que você colocou lá no planejamento semanal. Gente, por que fazer isso? Por que colocar tarefas numa lista de tarefas? Por que colocar as tarefas no papel? Para desocupar a mente, para sobrar espaço na sua memória de trabalho. Sabe memória RAM do computador? O que acontece quando a gente abre tudo no computador, né? Abre tudo no celular, abre vários aplicativos. Abre o Word, abre a Evernote, abre a internet, abre o Safari, abre o YouTube, abre tudo junto ao mesmo tempo. O que acontece? Trava o Nintendo, né? Trava o Nintendo, né? Agora a gente revela a idade, né? Quem aqui jogava Nintendo, eu, na verdade, eu nunca joguei Nintendo, na verdade. Eu nunca tive Nintendo, né? Porque Nintendo é videogame de rico. Eu tinha Atari. Eu tinha Sega Genesis, tá? Mas quando você abre tudo, o que acontece, né? Trava o Nintendo. Se você dá tilt, tá? Ocupa espaço na sua memória, tá? Quando você tem um monte de tarefa para fazer, mas você não tem toda essa organização, você não tem o hábito de fazer uma lista de tarefas, o que acontece? Todas essas coisas que você tem que fazer, elas ficam ocupando espaço na sua mente. E aí a sua mente, ela fica totalmente ocupada com as coisas. Meu Deus, não posso esquecer disso, não posso esquecer disso, não posso esquecer disso. E aí fica ali ocupando a sua memória de trabalho. E aí você não consegue trabalhar, se concentrar no que você tem que fazer no agora, preocupada em não esquecer o que você tem que fazer. Tá? Quando você cria o hábito de fazer lista de tarefas, né? Estabelecer no dia anterior as 5 prioridades do dia seguinte, você desocupa a sua mente, ó. Bota pro papel. Tira, bota pro papel. E aí, quando você bota no papel, primeiro, né? Você organiza o seu pensamento e você deixa a sua mente tranquila para trabalhar, para estudar
né? Porque a pior coisa é estudar com a mente totalmente ocupada com o que você tem que lembrar, com aquilo que você não pode esquecer, tá? Isso realmente é uma tarefa muito difícil, por isso você tem que usar lista de tarefas, você tem que fazer planejamento, você tem que olhar para eles, usar uma agenda, ter horário para as coisas, tudo isso desocupa sua mente e deixa sua mente mais leve, né, mais descarregada mesmo, para você conseguir ocupar com as informações, com todo o conhecimento que você quer absorver aí para passar no seu concurso, tá? Então, faça isso. Crie esse hábito de fazer lista de tarefas, tá? Então, o que você vai fazer? Todos os dias, né, de noite, você vai estabelecer as 5 prioridades, né? São aquelas 5 coisas, né, tarefas de produção. E o que eu tô falando? O que é tarefas de produção? São tarefas que você tem que fazer que realmente são importantes nos seus projetos prioritários, né? No seu trabalho, nos seus estudos, que são as coisas que você tem que fazer que realmente vão agregar aí qualidade aí nos seus estudos, que vão fazer você realmente avançar rumo aos seus objetivos, tá? Então, faça isso, tá? Existem muitas outras coisas na produtividade, né, que pode te ajudar em questões de planejamento. Mas, se eu pudesse dar só uma dica, é essa, tá? Todos os dias se habitue a isso, né? E quem quiser, tem essa folhinha da produtividade aqui do Jerônimo Temel. Quem quiser baixar essa folhinha, me manda um direct depois que eu mando o link para você baixar a folhinha de produtividade. Tem uma forma correta de preencher ela aqui. É muito legal, mas você pode fazer num papel normal, tá? Não precisa dessa folhinha específica. Então, o que é? A primeira coisa, você vai, né, de noite, planejar o seu dia seguinte. Colocar as suas 5 prioridades, tá? Por que a gente tem que fazer isso? Porque nós... num livro que eu tava lendo sobre aprendizado, né? Sobre aprendendo a aprender, o livro. Ele fala que, assim, nossos hábitos, né? A gente tem... Os nossos hábitos são aquelas coisas que a gente faz no piloto automático, tá? São aquelas coisas que a gente faz que nem zumbi, né? Nem zumbi, tá programado. A gente não precisa pensar, a gente vai fazendo, tá? Por exemplo, acorda, você tem uma rotina de manhã. Ah, Juliana, não tem rotina matinal. Tem, ela pode ser uma rotina matinal maravilhosa que eleva o seu dia, faz o seu dia ser maravilhoso, ou uma rotina de merda, né? Que geralmente é a de todo mundo, que é acordar e pegar o celular de cara. A primeira coisa que faz de manhã é pegar o celular e já olhar ali mensagens, redes sociais, notícias, e aí aquilo já estraga a sua primeira hora do dia, tá? Mas você pode ter uma rotina melhor, você pode ter uma rotina extraordinária, tá? Mas você faz tudo isso automático, que são os seus hábitos, tá? São aqueles programas que já estão rodando automático, é o piloto automático. Então você acorda, você vai escovar os dentes, né? Você não vai pensar que dente que eu vou escovar, tá? Tudo automático, né? É algo automático, algo que você não tem que pensar para fazer. E acontece que quando a gente não faz lista de tarefas, né? A gente vai passando o dia nesse piloto automático, né? Seria como se a gente tivesse vários zumbis aqui dentro do nosso cérebro que nos conduzem. Ah, agora o quê? Agora ir para o sofá, agora entrar nas redes sociais, agora comer doce, né? Vai fazendo tudo no automático, agora procrastinar mais um pouquinho. Vai fazendo tudo no automático, né? Sem você, porque você o quê? Não pré-estabeleceu como que vai ser o seu dia. Agora, quando você faz uma lista de tarefas, de preferência no dia anterior pro dia seguinte, você já dorme, já acorda sabendo qual que é o objetivo daquele dia. Quais são as principais coisas que você tem que fazer naquele dia, tá? Então, faça isso. E no final do dia, tá? No final do dia, olhe para essas tarefas. Cada tarefa que você for fazendo, vai lá dar um check. Sinta prazer em dar um check, né? Como eu falei para vocês, ó, faz bem grande, ó. Sinta prazer em dar um ok grande quando você completa todas as suas tarefas. Isso aqui dá um orgulho danado, dá uma sensação de controle, dá uma sensação de que, cara, se eu me dedicar, eu consigo realizar as coisas. Se eu me dedicar, eu posso ser aprovada. Eu não sou uma pessoa da manada, do rebanho, que vou só, né,
só seguindo o rebanho, só seguindo o que as outras pessoas vão fazendo. Não, eu sou uma pessoa que quando me dedico, eu completo as minhas tarefas. Ou seja, eu posso ser aprovada no concurso, desde que eu me organize, tá? Isso quando dá um ok ali numa tarefa completada, é algo que dá um prazer imenso e faz você se sentir realizada, faz você cada vez renovar a autoconfiança na sua capacidade de fazer as coisas. Isso não tem preço. Isso é sensacional. E aí, no final do dia, você vai pegar a sua listinha, tá? Lembrando, se você quiser baixar esse PDF, essa folhinha da produtividade, me manda um direct me pedindo que eu te mando o link, tá? Então, aqui você coloca 5 tarefas pro dia seguinte, as 5 prioridades pro dia seguinte e coloca coisa específica, tá, gente? Não coloca, tipo assim, estudar. Não. Estudar o quê? Quantas horas? Tá? Estudar 2 horas de direito administrativo, ou mais específico, estudar 2 horas de licitações, 2 horas da nova lei de licitações, né? Terminar o tópico X, né? Bota coisas específicas, não coloca verbos genéricos, verbos no infinitivo, coloca uma tarefa específica relativa aos seus estudos, que são as 5 coisas mais importantes que você tem que realizar naquele dia, que são as 5 coisas que se você chegar de noite e tiver feito, você vai sentir que você está andando em direção aos seus objetivos. E aí, de noite, antes de planejar o dia seguinte, você vai fazer uma reflexão. Você vai olhar para as tarefas que você tinha colocado de prioridade e vai ver, né, se você fez o que você fez. Se você fez, dá um check. Se você não fez, pensar, ó, por que eu não fiz? Tenho que fazer. Era importante mesmo, né? E aí você vai dar uma nota pro seu dia, e faz uma frase de reflexão, né? Faz uma frase, o que eu aprendi hoje? Faz essa reflexão, o que eu aprendi hoje sobre mim, sobre a minha capacidade, sobre a minha organização, sobre eu ser procrastinadora ou não, sobre eu ser uma pessoa que tô fazendo o que precisa ser feito para ser aprovada. Faz uma reflexão, uma frase, é tão gostoso, né? E eu recomendo que você até guarde essas folhinhas para no final da semana, quando você for fazer o seu planejamento semanal para a semana seguinte, dá uma olhada nessas folhinhas, se você fez direitinho todos os dias, dá uma olhada nessas folhinhas, nessas reflexões, e você vai ver que com o passar do tempo você vai se tornar uma pessoa muito mais disciplinada, organizada e produtiva. E você vai ver que vai sobrar tempo no seu dia para você se dedicar ao seu lazer, aos seus amigos, à sua família, tá? E uma coisa muito importante, a última dica, tenha sempre um bloquinho com você, tá? Esse bloquinho eu chamo de depósito do tem que. Depósito do tem que. Eu geralmente escrevo, mas aqui não, tá? Tenha sempre um bloquinho com você. Esse bloquinho, ele é diferente da lista de tarefas diárias, ele é diferente do seu planejamento semanal. O bloquinho, o depósito do tem que, é para você colocar aqui todas as tarefas que você tem que fazer, tá? E elas vêm quando? Elas vêm quando você está estudando, sabe? A gente está estudando ali concentrado. Gente, deixa eu só fazer um convite aqui. Professor Rodrigo Bozzetto acabou de entrar na live. Amanhã não vai ter live do almoço, mas vai ter a live das 7 horas. E ele vai estar aqui, nosso convidado especial, às 19 horas da manhã. A gente vai falar sobre concursando raiz e concursando Nutella, né? Uma live aí mais divertida aí, fazendo essa comparação sobre, né? Sobre concursando raiz e aquele Nutella que faz só de conta, né? Aquele concursando que é só concursando nas redes sociais. Tá, gente? Fica o convite. Amanhã vocês vão almoçar sozinho, que eu vou almoçar sozinha amanhã. E amanhã tem essa live às 19 horas com o professor Rodrigo Bozzetto, que é delegado aqui do Rio Grande do Sul. Tá? E completando, então, a última dica que eu quero falar pra vocês hoje é o depósito do tem que, tá? Então, o que é o depósito do tem que? Quando você tá estudando, aí senta para estudar, se organizou, começa a estudar, e aí começa o quê?
lembrar que tem que pagar uma conta, lembra que tem que lavar a louça, lembra que tem que tirar a roupa da máquina. Começa a lembrar do monte de coisa que você tem que fazer. E aí é que nem piolho, né? Piolho, quando a gente coça e já coça outro, quando a gente vê alguém coçando, né? Vai dando vontade de coçar a cabeça, tá? Então, quando você lembra que tem que fazer alguma coisa, logo em seguida você já lembra que tem que fazer outra coisa. E aí, essa lembrança fica o quê? Ocupando espaço da sua memória de trabalho. Então, o que eu indico? Sempre que você sentar para estudar, você tenha esse bloquinho, que é o seu depósito do tem que. Não pode ser papéis soltos, tem que ser um bloquinho, tá, gente? Senão não funciona. Que você tenha esse depósito do tem que e você anote. Tá estudando ali a maravilhosa nova lei de licitações e lembrou que tem que lavar a roupa. O que você vai fazer? Levantar e botar a roupa para lavar? Não. Você vai anotar aqui, lavar a roupa, tá? E aí, quando você faz isso, né, você tá ali estudando, aí vê a coisa que você tem que fazer. Você anota, você descarrega aquilo que estava ocupando ali, concorrendo com a interessantíssima nova lei de licitações, vai pro papel, sai da sua memória. E aí você vai lembrar que tem que pagar a conta do condomínio. E aí fica ali concorrendo com a nova lei de licitações. Aí você bota aqui no papel e ela descarrega aqui no papel e ela sai da sua memória, tá? No início, você que está estudando, você pode ver que sempre vai vir pode vir muitas preocupações enquanto você estiver estudando. Mas no momento que você cria esse hábito de toda vez que vem uma coisa que você lembra totalmente aleatória, que você tem que fazer, né? Você começa a criar o hábito de anotar nesse bloquinho. Isso para de acontecer, tá? Você começa a treinar a sua mente. Para ter cada vez mais foco e concentração nos seus estudos, tá? E a sua mente vai se treinando. E quando você vê, você percebe que quando é o seu momento de foco, de realmente estudar concentrado, para de vir tanta preocupação, tá? E o que eu faço com esse bloquinho, Juliana? O que eu faço com esse bloquinho? No dia que você for fazer o seu planejamento semanal, no seu final de domingo, naquele momento prazeroso, com um café, o que você vai fazer? Você vai fazer o que eu chamo de higienização do depósito do tem que. O que é isso? Você vai pegar esse bloquinho, todas as coisas que você anotou que você tem que fazer, a maioria delas já perdeu a importância ou já foi feito, tá? Pode ter certeza, a maioria delas já perdeu a importância, já foi feito. E aí, o que não tiver sido feito ainda e for algo importante, você vai colocar lá nas tarefas do seu planejamento semanal ou do seu planejamento diário. Beleza? Tá, pessoal? Então, quem quiser essa folhinha da produtividade, me manda um direct que eu te mando o link com o vídeo do Jerônimo, meu mentor, explicando como você preencher essa folhinha para você baixar essa folhinha, tá? Não esquecendo, amanhã live amanhã não vai ter live no almoço, tá? Amanhã a live vai ser às 19h13 com o professor Rodrigo Bozeto. A gente vai falar sobre o Concursando Nutella e Concursando Raiz. E não esqueçam, gente, projeto futuro aprovado, últimos dias. Todas as aulas liberadas somente até amanhã às 11 horas. O link tá lá na minha bio. Cara, é muito conteúdo que eu te dou de graça. Muito conteúdo que eu te dou de graça, gratuito. Eu te ensino sobre o círculo vicioso da reprovação, para você entender se você está nesse círculo vicioso, como sair desse círculo vicioso. Na segunda aula, eu te ensino o meu método ativo de estudos, como você estudar da forma correta, privilegiando a sua memória de longo prazo, a sua memorização de longo prazo. E na terceira aula, que liberou ontem, tá? Eu te ensino como organizar o seu horário de estudos, né? Eu te dou um PDF com o passo a passo para você organizar o seu horário de estudos. E aí, quer mais? É gratuito, é só se cadastrar e acessar. O link tá lá na minha bio, só que só vai ficar disponível até amanhã às 11 horas. Às 11 horas sai do ar, tá? E quem tiver cadastrado vai receber segunda-feira às 9 horas o link para se inscrever na minha segunda turma do Método Aprove-se, tá? As inscrições vão abrir segunda-feira às 9 horas e só quem se inscrever no primeiro dia, atenção, gente, só quem se inscrever na segunda-feira vai ganhar uma sessão de coaching individual comigo, tá?
todo mundo que se inscrever no primeiro dia, né, vai ganhar uma sessão de coach individual comigo. Então, tem que estar inscrito no projeto Futuro Aprovado para segunda-feira receber o link para você efetuar a sua inscrição na segunda turma do Método Aprove-se. O Método Aprove-se é o meu método completo de metodologia de aprovação em concurso público. Tem técnicas de coaching? Sim. Tem muitas ferramentas de coaching para você traçar estratégias, para você estar sempre melhorando, buscando a melhoria contínua nos seus estudos. E tem toda a parte da minha metodologia de estudos, tá? Uma metodologia de estudo ativo. Lá ensina como estudar, como fazer a sua planilha da aprovação, seu edital verticalizado, seu edital direcionado, como você monitorar sempre o seu desempenho de forma profissional, de forma organizada. Te ensino a estudar para prova objetiva, para prova dissertativa, prova de redação, até para prova oral e prova de peça, tá? Se você estiver fazendo concurso para carreira jurídica. Mas ele é para todos os concursos, porque eu te ensino a estudar e a organizar os seus estudos, então ele é para qualquer tipo de concurso, tá? O link tá lá na minha bio para você assistir as aulas do Projeto Futuro Aprovado, se cadastra e segunda-feira eu abro a segunda turma do Método Aprove-se. Fiquem com Deus, fiquem com essa praia linda, maravilhosa e até amanhã às 19 horas, live sobre concursando raiz e concursando Nutella. Tchau, pessoal!